O episódio de hoje é aquele da professora que queria trocar de turma em pleno ano letivo. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Porque quem trabalha na educação pode até morrer de susto, mas de tédio não tem o menor perigo. E aí, Thaís, qual é a situação de susto de hoje? Lembrando que todas as situações que trazemos são casos reais enviados por gestores de escola de todo o Brasil, mas fazemos questão de manter em sigilo a origem da história. Vamos então para a história de hoje. Depois de um longo período buscando professores para este ano, conseguimos iniciar o ano letivo com um quadro completo, sem sustos. Tivemos, porém, algumas turmas cujas famílias não ficaram muito contentes com a nova professora. Bom, essa escola e todas as outras, porque isso acontece com frequência, com mais frequência hoje em dia. Esse é mais o padrão do que a exceção, né? Mas nada que uma boa conversa não pudesse resolver e acalmar os corações dos pais. Mas como dentro da escola é sempre com emoção, qual não foi nossa surpresa ao receber uma das novas professoras para uma reunião e ouvir o que ela tinha a dizer. Sabíamos que ela tinha sido recebida com desconfiança por grande parte das famílias, mas sentíamos que tudo tinha sido contornado, sem que ela tivesse sido afetada pela desconfiança dos pais, por ela ser nova na escola. E aparentemente já estava tudo calmo nesse aspecto. Tcharam, até que a professora começou a reunião dizendo que estava em dúvida se deveria ter ficado com aquela turma mesmo. Nenhum problema em relação aos alunos, mas talvez ela não estivesse gostando tanto de trabalhar com aquela faixa etária, ou talvez com aquela série. Bom, agora tem uma novidade, porque a questão que a gente sempre acompanha, que acontece com frequência, é ou os pais não gostaram da professora, ou acontece algum problema dos alunos com a professora. Agora a professora dizer, em pleno caminhar de um semestre letivo, que ela mudou de ideia. Inclusive a gente fez vários posts no começo do ano letivo, né, falando com as famílias, tipo, e se você não gostou da professora, ou toda a expectativa que as famílias estavam. Agora, a partir de agora, tem que fazer um para a professora. Então, e se você não gostou? Nesses posts que viralizaram, tinha bastante comentário de professor, meio zoando, falando, isso a gente não gosta dos pais, a gente tem que ficar mesmo assim. Mas mas aqui, aí, vamos ver. Fiquei em choque e imediatamente comentei que no currículo ela mencionava ter experiência anterior com todas as séries do Fundamental 1. E, além disso, ela não fez nenhuma objeção quando recebeu, antes do início das aulas, aquela turma. Inclusive, a mesma série nos 2 períodos com que ela havia solicitado. Ainda assim, ela insistiu que não estava gostando e acrescentou que havia substituído uma professora por um período curto uma vez, por isso colocou no currículo que tinha experiência nos anos finais do Fundamental 1, mas que agora descobriu que prefere mesmo os anos iniciais. E que eu podia ficar tranquila, porque ela não estava pedindo demissão. Só queria trocar com alguma outra professora. Eu tô achando engraçado, porque eu tô lembrando de todas as histórias que a gente ouve sobre a geração Z. No trabalho, né? Porque, assim, de verdade, é um pouco engraçado, porque é muito inusitado, né? Pensar assim o quanto, eu tenho certeza que tanto os gestores de escola que estão ouvindo o episódio, quanto os professores que têm muitos anos de experiência, que começaram lá atrás, tipo eu, assim. Quando tudo era mato. Lá em 1900 e Dom Pedro I, a gente jamais pensava, assim, no meio do ano letivo, né? Vou falar que eu não estou gostando dessa série aqui, quero mudar de série. Mas são tempos modernos. Vamos ver o que vem pela frente aí. Não, agora vem a fala da diretora de eu soube naquele momento que precisaria tomar uma providência. Quando ela pediu que se teria algum colega para trocar de turma com ela. Não é só que ela estava causando na turma dela, ela queria causar em 2 turmas, né? Porque daí eu ia ter que trocar professor de outra turma também. Por enquanto ela não estava causando na turma, ela veio conversar que queria trocar de turma. Isso. Calma também, não vai...
Colocar aí o carro na frente dos bois. Mas antes da gente saber o final dessa história, a gente tem aqui o depoimento de uma convidada. Nós sempre convidamos gestores de escola para participar dos episódios e eles sempre têm o desafio de, num vídeo com até 3 minutos, falar o que eles fariam numa situação como essa. E a nossa convidada de hoje é a Michele Brasil, do Colégio Gauss, de Barreiras, Bahia. Então, vamos lá, Michele. Olá, Roberto. Olá, Thaís. Pessoal do SOS Educação. Eu sou Michele Brasil, diretora pedagógica aqui do Colégio Gauss, em Barreiras, na Bahia. Toda vez que a gente liga com a mudança no cotidiano escolar, ela vem sempre carregada de muita emoção. A gente sabe que hoje encontrar profissionais dispostos a lidar com a educação é muito difícil. Dispostos e preparados é mais difícil ainda. Então, diante dessa situação, o que eu proporia? Uma conversa com a professora e analisaria se essa insegurança dela em relação à turma é fruto da insegurança dos pais em relação a ela no começo, que por mais que pareça que tenha sido tratado, ainda pode ter ficado alguns resquícios. E numa segunda abordagem, eu analisaria o vínculo que ela criou com as crianças, porque aí sim a gente poderia tomar a decisão com um embasamento melhor. Se o vínculo com as crianças está bacana, se a aprendizagem está acontecendo direitinho, a professora pode ter o apoio da escola para sanar essa insegurança e ela concluir o ano letivo. Afinal, a gente só consegue ganhar experiência numa determinada série na prática. E isso ela vai ganhando aos poucos se a escola tiver o suporte e oferecer todo esse apoio a ela. Caso a professora não esteja criando vínculo com as crianças, se não estiver tendo essa sintonia e essa conexão, aí o ideal seria realmente a troca de professores, tá? Porque nessa faixa etária de Fundamental 1, mesmo nas séries finais, é muito importante que a professora e as crianças se conectem para que a aprendizagem aconteça de maneira satisfatória e para que a família sinta segurança no trabalho da professora, além de confiança na direção do processo e na coordenação do processo. Né? Só que mesmo com a troca de professora, caso o vínculo não esteja bacana, eu não faria uma troca com professora da mesma escola, com uma professora da casa, porque aí ao invés de uma adaptação nova, eu teria 2 adaptações novas. Então eu teria que expor mais crianças a essa mudança repentina. Então é um caso que tem que ser analisado com muita paciência e com muita calma, para que o trabalho que seja feito seja coerente com a visão da escola até o final do ano letivo. Pessoal, muito obrigada. Enquanto a Michele estava falando, eu estava pensando, nossa, mas ela trocaria entre 2 professoras? Mas não, ela também não faria isso, né? Não, eu acho que é uma situação típica que simboliza claramente o slogan do nosso podcast, que o gestor de escola pode morrer de susto, mas de tédio jamais. Porque realmente eu acho que quem não não conhece o contexto de uma escola, mesmo que seja um líder com experiência, que tem enfrentado várias situações em outras instituições, outro tipo de empresa, jamais ia imaginar assim, o que tem de variável que precisa ser pensada numa situação como essa. Porque numa outra empresa, qualquer outra empresa, talvez fosse bem mais tranquilo, né? Você trocar um funcionário de equipe, de time. Ele vai trabalhar melhor em outro time. Aplica para mudar de time. E então, faz uma troca ali. Mas eu acho que nem sempre. Porque o que para mim tá bem preocupante nessa situação é assim, teve o processo seletivo, aí tinha o currículo dela, que só agora que ela contou. Que ela listou assim, que tinha experiência naquela série, que é um 4º ou 5º ano, concorda? Anos finais de Fundi 1. E na mesma lista, ali, no mesmo patamar que ela colocou 1º, 2º, 3º. Né? Não tinha ali um asterisco, ela não falou, não, olha, esse só aqui... substituir. Então, assim, a impressão que eu tenho é que ela, tipo, vou experimentar, nossa, não gostei, agora quero trocar. E aí, é diferente de quando, junto com a equipe de uma empresa ou de uma escola, as pessoas percebem que não, talvez tenha um perfil melhor aqui do que lá. É muito diferente. Alguém chegar e falar... ela enganou a escola. Mudei de ideia. Ou isso, ou também consigo imaginar que foi assim, se ela substituiu ou ficou de auxiliar de um 5º ano, por exemplo,
que as crianças, é aquela fase das crianças super carinhosas com a professora e tal. E aí ela pareceu bem gostoso. Mas ela também podia estar mais leve ali, porque ela só estava substituindo, não pegou a fase do cobrar, do fazer acontecer, do mostrar resultado, de trabalhar médio individualmente. Aquela fala das crianças, daquela fase das crianças super carinhosas. Sim, se comparar, eu quero dizer que se você comparar com o Fundamental 2, por exemplo. Tá, mas se comparado com o começo do Fundamental, que é o que e ela estava aí, acostumada. de qualquer maneira, ela estava como substituta, diferente o que você assume de responsabilidade e o quanto você entende realmente os desafios daquela fase. E aí, a hora que ela caiu na vida real ali, ela levou um susto. Mas aí, o que me preocupa? Quer ver, ó, vou falar o que você faria? Você caiu na turma achando que ia gostar, descobriu que não gostava e tá final de maio, começo de junho. Ué, eu ia chorar na minha casa. Ligar pra mim. E ia acabar o ano letivo. Exatamente, tá aí o ponto. E daí, quando tivesse já perto do final do ano letivo, eu já ia avisar a escola. Lá no agosto, setembro, quando pergunta as turmas... Eu quero continuar com essa série no próximo ano. Quando viesse, né, para escolher a turma. Ou talvez, até lá, você acabasse conseguindo descobrir que você gostou também, né? Fez. Ou não, eu ia todo dia chorando em casa e trabalhando. Agora chegar e tive uma ideia. Pega alguma outra professora lá, troca aqui comigo que... Tem uma observação que em um agradecimento à Michele, não falei obrigada por ela ter participado, e a Michele é gestora do Colégio Gauss, que faz parte do nosso programa SOS Gestor Escolar, um programa de assinatura para as escolas, que todo mês a gente faz um encontro remoto com as equipes de gestão das escolas em tempos de demandas surreais que têm caído para a equipe de gestão. E que em tempos de quem cuida do gestor, que está cuidando de todo mundo. E se você quiser saber mais sobre o programa SOS Gestor Escolar, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, @SOS Educação, ou pelo @SOS Gestor Escolar também. Isso. E eu acho até que E na descrição do episódio tem também contatos. Que a gente, nesse caso aqui, a gente podia também pedir para professor que esteja acompanhando para mandar mensagem. Já aconteceu com você? Como que você enfrentou? Ô, professora, tipo, você faria, se né, quiser se manifestar, porque assim, é um caso, apesar dos meus 500 anos de experiência aí, de sala de aula, de gestão escolar, de consultoria, do trabalho todo na educação, isso eu nunca tinha visto. Tipo, não gostei, vamos trocar. Realmente, eu tô achando engraçado porque eu tô conectando com os memes que tem da geração Z. Tem um aspecto positivo que eu acho. É a pessoa falar, ao invés de... Como que fala mesmo na psicologia? Quando você... Para conseguir conviver com a situação, você... tenta abduzir, sabe assim, eu vou continuar no piloto automático. Sim. Eu esqueci a palavra. Você se ausenta emocionalmente e você vira meio um robô ali fazendo aquilo porque você acha que não tem saída. Então, um ponto positivo que eu acho, que melhor do que falar, bom, tem que ficar até o final, então vou fazer de conta que eu estou aguentando, nesse caso é melhor falar. Mas, é claro que, né, pedir ajuda, porque não é bem o que eu pensava, porque está difícil, e não pedir para mudar, eu acho que seria o ideal. Marcar e falar, só para vocês saberem, eu não tô gostando. Falhou, deu ruim. Mas eu vou seguir aqui, se tiver algum apoio para me dar, né? Porque tem um ponto que a Michele falou que eu acho sensacional, que é ver essa questão do vínculo dos alunos com ela. E eu acho que a Michele pode ter uma... Assim, a Michele, a gestora da escola que mandou quem fizer isso, pode ter uma surpresa que, para mim, pelo que a gente recebeu aí, está muito claro que os alunos devem ter criado um vínculo com ela. Ela é que não criou com eles. Então, quando ela for conversar com os alunos terão criado vínculo. Mas e aí, se a professora não criou com eles? Porque senão ela viria reclamando dos alunos, entendeu? Ah, sim. Isso é a coisa mais comum de acontecer, principalmente em tempos atuais, de falta de respeito, de dificuldade de convívio entre os alunos dentro de sala de aula. Se tivesse a mínima faísca disso lá, ela traria como argumento. Então, os alunos devem ter se conectado com ela. Ela que não se conectou com eles. Então, é um desafio muito grande mesmo. E daí tem alguma coisa que você faria? Não, acho que primeiro vamos pensar... Ouviu o final da história? Não temos ninguém nesse episódio hoje que está nos apoiando? Temos, mas eu queria saber o que você faria antes. Mas tá bom. Antes, então, de saber o que você faria e de saber como termina a história de hoje...
E agora o nosso quadro N Possibilidades em Marketing com a Débora da Agência Antonella. A Agência Antonella é referência em marketing e estratégias de marketing para escolas de todo o Brasil e também em atendimento para empresas que atendem escolas. E aí, Débora, eu estava pensando aqui que eu, teoricamente, fiz todo lá um processo para captação e fiz um investimento legal em tráfego pago. Posso sentar aqui e ficar quietinha, tranquila, porque o resultado vai vir. Vão chegar novas famílias aí para matricular os filhos na escola, eu só vou ter que passar o contrato lá? Pois é, não. Não é tão simples assim, né? A gente fala que muitas escolas têm realmente uma ansiedade por resultados muito imediatistas. Primeiro que a gente está vivendo, né, esse cenário de resultados muito rápidos, tudo é muito simples, tem caminhos muito atalhos, vamos dizer assim, a própria inteligência artificial te respondendo o que você quiser na hora que você quiser. Mas quando a gente fala de pessoas, não é assim que funciona. Então, o que a gente percebe? Como as escolas não têm ainda equipes especialistas nessa área de marketing, a gente fica muito focado em ações, né, isoladas e não na estratégia. Então, o fato de você não desenhar uma estratégia médio ou longo prazo, você cria uma ansiedade por resultado. E o que é esse resultado que as escolas querem? A matrícula. É a matrícula, né? Falando de captação. Só que essa matrícula é um processo de namoro mesmo. Então, a pessoa precisa saber que você existe, saber que a sua escola existe, saber e brilhar os olhos dessa família do que você faz muito bem, mas o mais importante, a gente fala muito do círculo dourado, né? Não é o que você faz apenas, é como você faz e por que você faz, o que você faz, como você faz. Ah, Débora, muito complexo. Sim, é complexo, porque a gente precisa se diferenciar. E não é para falar sou melhor que outra escola, de forma alguma, mas é para você mostrar que existem escolas diferentes para famílias que também buscam escolas diferentes, né? De novo, falando de pessoas, nós temos valores diferentes, nós temos intenções diferentes, dinâmicas familiares diferentes. E hoje, que bacana que tem tanta escola boa, né, e que pode ofertar ali não somente a questão da proposta pedagógica, mas de metodologias diferentes, né, que vão ter fit ali, vão ter uma conexão, uma identificação com as famílias. Tá, então, na verdade, essa ilusão do resultado imediato vem da falta de uma estratégia que permita você olhar para um processo de ações de curto, médio e longo prazo, mas que o resultado vem dentro dessa estratégia maior aí. Exatamente. E tem uma questão aí importante. Se a gente falar do tráfego pago como você trouxe, Roberta, vamos lá, gente. Tráfego pago, tem muita gente envolvida aí. Então, tem quem criou o anúncio, quem fez a comunicação, quem fez a configuração lá no Meta Ads, no Google Ads, quem está fazendo a análise dessas campanhas, quem é que está trazendo os resultados e analisando se está indo bem, quem é que está atendendo lá na sua equipe de captação, como está atendendo, quem é que está convertendo para visita, quem está fazendo a visita, quem está fazendo o pós-visita, quem está fazendo o relacionamento da pós-visita. Então, veja, é muita gente envolvida. Se você não tiver, não tem como falar o seguinte, não está tendo matrícula porque não está tendo ali a captação de leads qualificados, por exemplo. Não sabemos. Você tem que fazer uma análise do início do processo até o final para identificar ajustes, né, e melhorias dentro desse processo. Tá, então, ou seja, não é alguma coisa que a gente recomende para a escola fazer sozinha, porque, não, assim, melhor das hipóteses pode até acontecer de ser um gestor que tenha ou um conhecimento, uma experiência em marketing, ou que ele contrate alguém que tem e fique junto ali, mas enquanto isso vão cair as outras áreas, que são as áreas que são a base para que o marketing possa levar tudo isso para as famílias, né? Então, se a escola não estiver funcionando, se os professores não estiverem trabalhando satisfeitos, se a família que já é da escola não estiver falando bem dessa escola,
não vai ter como. Então, né, Exato. que a equipe de gestão da escola cuide daquilo que só ela pode cuidar e que tenha bons parceiros. Como a Agência Antonella. Então fica aqui a nossa recomendação para vocês seguirem a Agência Antonella no Instagram, @Agência Antonella com 2 L's, e no site tem bastante conteúdo também, né, Débora? Exatamente, a gente está com bastante conteúdo lá. Em breve a gente vai trazer uma novidade aí para o mercado educacional. Já sabemos, Estamos não vamos ansiosos contar. pela essa novidade. Tá muito legal, tá muito diferenciado e a gente vem para atender as escolas pequenas, as médias e as grandes, né, com realmente muita qualidade e que vai ajudar exatamente nesse processo aí de captação para a escola ter mais autonomia. Aguardemos. Muito obrigada, obrigada. Débora. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. E agora, podemos saber o que você faria? Vamos, né, quem que vai deixar a curiosidade no ar? Olha, o que eu faria seria começar a procurar outra professora para colocar no lugar dela. Sabe por quê? Porque mesmo... então, isso seria o que eu faria, assim, de bastidor, em paralelo a um acompanhamento muito de perto com ela, para tentar ajudá-la a identificar o que exatamente está pesando ou pegando. Porque, para mim, ela não sabe exatamente o que é. E aí, quando junto com ela tiver essa busca, o que é que está pesando, se for ela chegar no ponto e falar, não gostei, é muita coisa, é fase de transição aí para o Fundamental 2, não gosto de ensinar esse conteúdo nesse ponto, não gosto dessa faixa etária. Se for alguma coisa desse tipo que não tem como mudar, a gente não pode deixar esses alunos irem com essa professora meio que arrastando até o final do ano. Mas talvez até o meio do ano, né? Já seria uma... Não, sim, ajuda. lógico. Não, mas não tem a mínima dúvida que, como ela não pediu demissão, de maneira alguma ia chegar e falar, você está demitida. Primeiro porque eu acho que é muito bom tentar ajudá-la a encontrar o ponto. E encontrado, se não for porque ela não quer dar aula para essa faixa etária, porque ela não gosta dessa faixa etária, porque ela não gosta do conteúdo que é ensinado no final do Fundamental 1, porque se forem esses pontos, aí não vai ter como ajudar a melhorar. Mas se forem outros pontos que ela não está se sentindo à vontade, que ela não está segura, mas os alunos estão gostando, então pode ser que ela não tenha entendido que ela tem sim o perfil para isso. Mas tem um ponto também que pode ser a realidade, gente. Não é pesado demais, demora muito para eu preparar, porque não é um conteúdo que eu domino plenamente ou que eu gosto de ensinar. Então, se for qualquer coisa que esteja ligado ao que ela quer fazer na vida e que ela não esteja disposta a procurar caminhos para, de repente, descobrir, agora que eu fiquei um ano com essa turma, eu gosto. Não, ou só para cumprir o que ela assumiu mesmo, né? Até o final do ano. Não, né, então, mas essa é a hipótese. Você não acha? Não, porque ela pode falar, não, eu fico até o final do ano então, já que não pode me trocar com outra professora porque vai me mandar embora. Os alunos não merecem, não podem ter isso. Alguém que está ficando com eles só porque a outra opção é ela ser mandada embora. Não é justo com eles, não é a mesma coisa. Você dá aula, não faz mal que seja difícil, que seja cansativo, que você esteja sentindo que a escola precisa mudar, a família precisa respeitar. É diferente de você estar com um contexto em que tudo está funcionando, mas você não gosta daquilo que você está fazendo. A entrega então, você não é a acha que mesma. no caso de um professor devia sair mesmo? Não, nesse caso. Vamos nesse caso específico. Mas aí nessa sua fala aí parece que você acha que ela devia fazer exatamente o que Não, ela mas fez. você não Aguentar e terminar o ano. Pois você não perguntou o que eu faria? Sim, mas... Então, o que eu faria? Primeira tentativa era de fazê-la ficar à vontade, sentir que ela tem o suporte da equipe de coordenação para tentar amenizar caso a questão esteja em pontos que são possíveis de serem ajustados. Se a gente descobrir que ela não quer isso, ela não quer, ela só quer, ela está decidida que o único caminho para ela é trocar de turma, eu não iria tentar convencê-la de deixar para trocar de turma no ano seguinte, porque ela ia seguir declaradamente, sem querer ficar com aquela turma. Então, por isso eu entraria com um processo seletivo de uma nova profissional, sem pressa, porque ia dar um acompanhamento muito próximo para ela,
Mas ia, porque o que vai acontecer? Se você convencê-la de que espera até o final do ano, quem sabe você gosta, quem sabe você quer, vai chegar um dia que ela vai falar, quer saber? Não quero Ai, não mais. deu. A partir da semana que vem eu não venho mais. E a escola não pode ficar esperando que isso aconteça se já veio uma sinalização e uma tentativa de um trabalho para ela conseguir mudar de ideia e gostar, e se comprometer, e querer aprender com aquela turma para ver se ela ia gostar ou não. Mas você acha que isso é uma coisa de geração? Que essa geração de professores de Então, agora que está menos resiliente? Não é a geração de professores de agora. É a geração que está entrando, que entrou há pouco tempo no mercado de trabalho, tem sim dificuldade de lidar com desafios que são desafios da vida real, de superar situações sem desistir e falar, não gostei mais disso, agora eu vou tentar outra coisa. Essa geração que está entrando e entrou no mercado de trabalho nos últimos anos tem dificuldade de fazer isso. Agora, não posso dizer, essa professora é isso porque eu não conheci, mas é uma característica de uma geração que todos os setores aí da economia, os empregadores estão sentindo. Essa dificuldade de resiliência, essa ilusão de que tem como a gente fazer na vida só o que a gente ama e que a gente vai começar a fazer um trabalho e vai amar para sempre, todos os dias, em todos os momentos, aquele trabalho que a gente faz. A vida real não é assim. Por mais que seja a profissão que você quer, na empresa que você escolheu, com o salário que você está amando, vai ter dias que você não vai gostar. E aí o que você vai fazer? Quando faltar motivação, a gente usa determinação. Só que para usar a gente tem que ter desenvolvido. E aí tem um gap, sim, nessa questão da determinação, de persistência, que essas pessoas vão acabar tendo que desenvolver agora durante a vida adulta, no susto de a vida não é um canal de streaming que eu aperto o botão tudo que você não tá gostando. troco, nem uma rede social vou cancelar essa pessoa aqui, não sigo mais, não é, mas A gente pode colocar na newsletter teve uma palestra que a gente fez, né, pro grupo de gestores, não? que falava disso das gerações, né? Para os professores das escolas que fazem parte do grupo de gestor no início do ano letivo. A gente pode colocar algum material para eles sobre essa questão Então, da geração. Tem muito meme nas redes sociais, né? Sobre contratação da geração. Então, e para a gente se divertir um pouquinho tudo bem, mas eu acho que tem um trabalho que a gente vai precisar fazer com essas pessoas e ajudar aí a preencher o buraco que ficou e pensar, isso que eu falei, tudo tem um lado positivo, a pessoa falar, eu acho que é um lado positivo, porque nós quando lá, sei lá, 20, 30 anos atrás, a gente nem pensava em falar, porque não era uma possibilidade. Tem uma coisa que é uma fala que tem... também é uma coisa de geração, assim. E daí eu tenho uma pergunta para os gestores de escola. Se aí na sua escola tem chegado também uma fala dos alunos ou dos pais dizendo que a faculdade não é um objetivo para depois do ensino médio, porque os cursos universitários não estão preparando os jovens para a realidade do mercado de trabalho. A gente tem ouvido muito isso, né? As escolas também. E tem cada vez mais também vindo a fala de, muitas vezes, dos pais, né? Mas 17 anos também vai decidir o resto da vida dele, a profissão que ele terá pela vida inteira. E nem é isso, e nem é verdade que, pelo menos não acreditamos que todo mundo pode dispensar a faculdade de agora em diante. E nem é verdade que que todas as faculdades não estão formando os alunos para o mercado de trabalho. Além de discordar de tudo isso, a gente conhece uma proposta de ensino superior que quebra essa teoria e gera interesse dos alunos em seguir com os estudos. Inclusive fica dentro do campus da USP, aqui em São Paulo, na cidade universitária. E existe uma faculdade que é a única faculdade de tecnologia do Brasil com ensino 100% baseado em projetos reais. E o que já é sensacional, né, gente? Que assim, o estudante entra para a faculdade e ele começa a vida dele universitária já desenvolvendo projetos que de fato foram solicitados, contratados por empresas.
O Intelli é o Instituto de Tecnologia e Liderança, foi fundado em 2019 e é uma instituição sem fins lucrativos, comprometida com a formação de profissionais inovadores e a redução do déficit de talentos na área de tecnologia e liderança. São 5 cursos de graduação e se destaca pelo currículo conectado ao mercado. O objetivo é formar novos líderes e preparar futuros empreendedores para os desafios tecnológicos das empresas. E aí tem vários pontos que confirmam tudo o que nós lemos e ouvimos sobre a proposta do Intelli. Uma delas é o prédio maravilhoso que algumas vezes nós estivemos lá e já passa uma sensação mesmo assim de, nossa, que vontade de ficar aqui dentro. E outra, o processo seletivo. O processo seletivo é um diferencial do Intelli, que é um vestibular dividido em 3 fases. A primeira é composta por uma prova de múltipla escolha, que testa conhecimentos em matemática e lógica. A prova do Intelli é o primeiro vestibular adaptativo do Brasil, nos moldes das provas internacionais. Na segunda fase, o candidato apresenta sua trajetória pessoal até aquele momento, em um conjunto de redações em primeira pessoa, além de seus propósitos e seus interesses como indivíduo. Bom, já 2 pontos super legais, porque imagina que é um processo seletivo que não é assim, nesse dia você está bem para ir lá ficar 8 horas fazendo uma prova e você é aprovado ou não. Não. Tem a prova, mas depois tem a redação para você contar. E aí vem a terceira etapa. A terceira etapa é uma dinâmica em grupo que permite a avaliação do desempenho dos candidatos no trabalho em equipe e características de liderança. É muito legal esse processo de avaliação, né? O que eu conheço, que é bem próximo disso, é o processo seletivo para os candidatos à Faculdade de Educação em Singapura, que é um dos países com a melhor qualidade de educação do mundo. E eu sempre gostei muito do processo seletivo, porque além de colocar várias oportunidades, considera o histórico do aluno como um todo. E isso é sensacional. É muito parecido, tanto o prédio quanto essas propostas com universidades que a gente vê pelo mundo, né? Exatamente. E para saber mais sobre o Intelli, você pode entrar no Instagram, @Intelli_edu. A gente vai Mas tem um curso, deixa eu só falar uma coisa, que eu gostei tanto também disso. Eu acho que é um curso que é o mais recente que é Administração e Tecnologia. Gente, imagina assim, porque é outra característica dessa geração agora de jovens que estão para entrar na faculdade, mas eu não sei o que eu quero, mas eu não sei o que eu quero. E aí, administração e tecnologia. Aí junta isso também com as informações recentes, que aliás, dessas últimas semanas, essas informações estão bombando aí nas mídias, sobre o quanto a inteligência artificial está demonstrando a possibilidade de tirar emprego de profissionais entrantes na área de tecnologia. Então, se você é formado em tecnologia e administração, ou seja, você entende como usar as 2 áreas e coloca na prática enquanto você está estudando tudo que você vai aprendendo ali, você não é uma pessoa que sai para o mercado procurando emprego em uma área. Você sai para o mercado já para acrescentar e resolver problemas mesmo em qualquer setor de negócios. É o 5º curso que eles adicionaram recentemente, chamado EMTech. Administração de Empresas com Foco em Tecnologia. Precisa nem falar que eu fiquei morrendo de vontade de fazer, né? Que a Thaís me conhece. Para saber mais, tem o link sobre Intelli na nossa descrição do episódio. E o Instagram deles é @Intelli_edu. Vamos para o final da história? Vamos. Desse episódio? Então e aí, vamos saber como acabou a história. Nessa escola que mandou para nós a situação, como foi que a gestão resolveu? Pedi que ela fosse sincera, caso estivesse sofrendo alguma pressão ou enfrentando alguma questão com o aluno ou mesmo com a turma. Como a resposta foi não, fui para o campo pessoal. Está vivendo um momento difícil na família? Alguma coisa em que possamos ajudar de alguma forma? Também não. Refleti depois que talvez fosse uma tentativa da minha parte de buscar o problema fora da profissional para que a solução parecesse mais simples. Tipo, ela queria, né? Era mais fácil que fosse uma coisa mas do eu que, gostei.
Não, se fosse algum ponto em que ela pudesse ajudar a agir. Tive que enfrentar a realidade. Simplesmente faltava maturidade e responsabilidade para com o trabalho que ela escolheu fazer. Pedi um tempo para pensar em como poderíamos resolver a questão, mas adiantei que não poderíamos prejudicar outras turmas e professores pelo simples fato dela não ter sido sincera conosco. Ela poderia ter dito que não tinha de fato experiência com a outra série que aceitou assumir. Antes do início das aulas, poderíamos ter reorganizado a distribuição das turmas. A solução foi acompanhar de perto o planejamento das aulas e organizar para que sempre tivesse uma das coordenadoras repassando com ela cada aula antes que ela entrasse na classe, para garantir que os alunos não fossem prejudicados. Em paralelo, fizemos uma proposta para 2 professoras experientes que estavam trabalhando um só período e conseguimos que cada uma pegasse uma turma até que tenhamos uma nova professora contratada e treinada. A boa notícia é que uma das professoras que a substituíram já pediu para ficar com a turma até o final do ano. E seguimos no desafio de encontrar uma nova professora em um período terrível para contratação, visto que os bons profissionais já estão trabalhando. Sim, decidimos pela demissão depois de uma tentativa para que ela tentasse ao menos encontrar prazer em assumir o desafio de seguir com as turmas com o nosso suporte. Pois é. Então, aí final feliz depende do ponto de vista. E outra coisa, final feliz não é a hora que aparece, que desce a tela lá, né? É depois que a história continua por trás das porque se ela cortinas. tivesse ficado, né, podia Então, acontecer coisas bem piores. Essa que é a questão. E essa diretora aí provavelmente é uma geração X como eu. Vamos lá resolver a questão, porque ela não vai se resolver sozinha. Não, mas a gente também não pode ter preconceitos com as gerações. Ela pode ser de uma geração também jovem, super conseguindo ser flexível e resolver problemas. Não, mas filha, não é de flexibilidade que eu tô falando. É de tipo, quer saber? Vou resolver lá no fundinho o problema em vez na origem. Tá. Eu tenho uma... antes da gente ir para a frase final, tem aquele momento aqui de um quadro que a gente ainda não tem nome para ele. Aliás, aceitamos sugestões. Se a alguém Thaís tiver. Inventou um quadro só para me colocar me desafiar aqui, mas tudo bem. Em cada episódio eu trago alguma coisa que viralizou, alguma pergunta polêmica ou algum assunto do momento para discutirmos aqui. Não vamos falar sobre o bebê reborn, porque ninguém mais aguenta falar disso. Tem algum matriculado aí na sua escola? Nem sobre CPI de Beth. Não vamos falar sobre assuntos que a gente já escutou demais, né? Que até você me tentou me fazer gravar vídeo. Eu tenho realmente pra gente discutir aqui uma questão que é assim. O Jonathan Haidt, autor do livro A Geração Ansiosa, estava no Brasil nas últimas semanas. Estivemos num evento com ele, do LIVE, um evento de socioemocional no Rio de Janeiro. E nesse evento, em várias falas dele, ele tem uma lógica que ele usa falando sobre gamificação nas escolas. E essa lógica vai muito contra o que as escolas têm acreditado como padrão. E eu acho que, assim, eu vou colocar ela aqui, mas não é que a gente concorda 100% no que ele... E quando a Thaís rodeia muito é porque vem bomba. Não é que a gente concorda 100% no que ele fala, mas acho que é importante saber sobre essa informação. Não, acho que você fala o que é e daí vai. Vamos. Essa fala sobre gamificação é a seguinte. Ele mostra, através de pesquisas do cérebro, da dopamina, que o que todo mundo falava sobre incluir gamificação nas dinâmicas da aula, durante a aula, não é que faz com que o ensino, que o aprendizado do aluno seja melhor. E, na verdade, o que ele mostra através das pesquisas é que você incluir demais gamificação nas aulas faz com que as outras matérias que não têm a gamificação fiquem ainda mais entediantes e mais difíceis do aluno aprender, porque o cérebro dele vai se viciando com essa dopamina muito rápida que ele vai conseguindo através da gamificação. E aí, ele fala isso abominando, assim, falando, então não tem que ter esse negócio de gamificação na educação, que muito se falou e todo mundo usa hoje como se fosse certo. E aí eu queria saber o que você acha.
Não, mas gente, pra mim não tem mínimo problema em falar o que eu acho. O que eu acho, se vocês pegarem todos os episódios, quantos episódios a gente já tem? Esse é o episódio 45. Pois é, pegar os 45 episódios, vocês vão achar vários momentos em que confirmam o que eu vou falar, o que eu acho. Não existe uma única resposta para os desafios da educação. Então, tanto quem acha que se você gamificar tudo, os alunos vão amar e vão aprender tudo, está erradíssimo, quanto quem acha que se você tirar Deixar tudo totalmente, chato, os alunos vão aprender e vão saber tudo. Então, o que a gente precisa é encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio passa por colocar algumas atividades de prática, de revisão, de introdução, depende do ponto da aula aí que você tiver que o seu professor estiver planejando. Se ele conseguir fazer ficar divertido, está comprovado que se tiver divertido, como que é? Tem até uma frase que eu não vou lembrar em inglês agora, que é da aprendizagem cooperativa. Se o cérebro está feliz, ele registra, é que em inglês ele rima, a frase rima. Mas não é só feliz, é qualquer situação que envolva emoção, ajuda a gente a registrar melhor aquele momento. o aprendizado envolve 98% de hormônios e só 2% de neurônios, então. E aí, o próprio Jonathan Haidt, é que eu fiquei em dúvida agora se é ele ou se é o autor lá da Felicidade. Deixa eu pensar, porque como eu leio muito livro ao Algum mesmo tempo, autor? depois mistura na minha cabeça. Não, eles mesmos colocam que para você conseguir que o tempo de tela não vicie, é o Haidt, né? Você precisa ter companhia e precisa não conversar. é outra pessoa mesmo né? que fala É o isso. da felicidade. Se você tiver companhia e se você... É tipo, não usar a tela para isolar, não pode ser para isolar, e o que é outra coisa? intercalar, é o tempo corrido, né? Consecutivo que você passa lá, aí não vicia. Ou seja, se eu fizer, por exemplo, uma atividade divertida, que seja meio gamificada para revisão ou para possibilidade de prática espaçada, que a gente fala na nossa palestra, de um conteúdo, vai ajudar e não vai viciar. Até porque se eu fizer dentro de sala de aula, envolvendo dupla, trio, trabalho em grupo, pronto, eu tirei os elementos que gerariam o vício. Então, assim, concordo com ele que se a gente pegar e colocar todas as matérias, todos os conteúdos agora, tudo digitalizado, tudo em forma de game, até o prazer vai acabar também, né, gente? Porque daí ficou tudo igual. Mas se a gente fizer isso de forma equilibrada, em alguns momentos, vai dar tudo certo. Boa. E temos uma frase final para esse episódio? Sim, tem uma frase que nem era que eu tinha selecionado inicialmente, mas no caminho para cá eu pensei, a frase, um dos pontos que nós colocamos no nosso último encontro com gestores assinantes do SOS Gestor Escolar, que o assunto era tomada de decisão. Então, tem uma frase que é do Joseph Badaracco, ele é professor de ética na Universidade de Harvard, e ele fala o seguinte: as pessoas não precisam de perfeição, elas precisam de direção. Então, quando você tem uma situação como essa, o que essa professora está? Sem direção. Aí você primeiro tenta ajudá-la a encontrar um direcionamento. Não conseguiu? Não precisa de perfeição, direção. A direção eu vou precisar colocar outra professora que assuma essa turma e que pelo menos goste e queira fazer o que ela está fazendo. Então é isso, as pessoas não precisam de perfeição, precisam de direção, e alguém tem que tomar essa decisão que dá o direcionamento. E sim, esse cara é você, gestor escolar. Mas se estiver difícil, tá gravado lá o encontro. Pode contar conosco. Todas as referências desse episódio estão na newsletter SOS Gestor Escolar. Você pode se inscrever na newsletter pelo nosso Instagram, @SOS Gestor Escolar. É só clicar lá no link que tem na bio. Também pelo Instagram SOS Educação. Na descrição desse episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem os links para tudo que a gente falou aqui também. Agradecemos a 24/7 de São José dos Campos pelos nossos looks. A agência Antonella e Intelli, muito obrigada. E Carijá Filmes, que estamos aqui gravando também. Até a próxima!